Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 21 de abril, segunda-feira. Estamos lendo aqui Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Eu costumo dizer que esse capítulo 8 de Romanos, cada verso, talvez nas suas partes, né, que a gente divide A e B, cada verso de Romanos é uma pregação, né, devido a um clímax de tudo que o apóstolo Paulo vinha desenvolvendo desde o primeiro capítulo, então de forma espiralada, de forma brilhante, inteligente, né, uma capacidade didática, né, como um professor mesmo, em sala de aula. Ele vem desenvolvendo as ideias, colocando toda a humanidade e, enfim, a humanidade no contexto da criação, no contexto da queda, no contexto de aguardando a, a redenção. Então, ele vai falando do drama existencial, do pecado, que envolveu o homem em um corpo de pecado, em uma situação de separação de Deus. Essa angústia toda, ele vem desenvolvendo, e chega neste clímax da salvação, né? Quando ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que creem em Jesus. Então ele começa a falar uma série, explicar, né, ensinar uma série de bênçãos, de benefícios que os que creem alcançaram, né, em Cristo Jesus, ou Cristo Jesus alcançou a cada um de nós com essas bênçãos. O Pai fez isso por nós. E aqui é uma das verdades. Mas eu escolhi esse verso porque ele talvez seja o mais importante não, um dos mais claros para falar de uma ideia que são palavras que a gente usa, principalmente na escola dominical, quando a gente fala de teísmo. E essa expressão fica clara para todo mundo quando a gente fala do seu antônimo, ateísmo. É mais fácil as pessoas compreenderem o que é ateísmo ou se familiarizar com a expressão ateu do que o teísmo. Então, o ateísmo, todo mundo entende, é aquele que nega a existência de Deus. E o teísmo? O teísmo é aquele, se você procurar num dicionário agora, um dicionário tradicional, não um dicionário bíblico, mas um dicionário tradicional, vai dizer que está escrito lá, né, que teísmo é a crença em deuses, né, ou a crença em um Deus superior, né. Mas é óbvio que os teólogos não estão assim com essa pluralidade toda, né? Não está falando de deuses, mas colocaram neste conceito algumas ideias tão importantes. E esse versículo expressa. Por quê? Expressa esse conceito de, de teísmo. Então, a gente crê que Deus existe. E então todos nós, somos adeptos do teísmo, né? Porque a gente crê que Deus existe, a gente crê, como diz Carta aos Romanos, que Deus é galardoador dos que o buscam, dos que o amam. A gente crê nesse movimento de Deus, né? Porque a Carta aos Romanos explica o estado do ser humano,
mas explica todo o movimento de Deus pró-humanidade. E o apóstolo Paulo ainda teve o cuidado de explicar direitinho a situação do judeu e do não judeu, né? Então, é o movimento de Deus. Na falta de uma expressão melhor, eu estou falando do movimento. São as ações de Deus. O teísmo mostra o quanto Deus agiu, né, no plano da redenção ao longo dos séculos. E isso vem desde mesmo de antes, desde antes da criação. Então, é um desdobramento de Deus. É a demonstração de um Deus ativo no mundo, de um Deus que, como a gente sempre fala, de um Deus que se importa, de Deus que desenvolveu um plano, mas não é um plano na planilha, né? É um plano, se é que vamos usar essa metáfora, é um plano elaborado sim numa planilha, né? Nos desígnios de Deus, nos propósitos de Deus, no seu beneplácito, no seu conselho, né? Mas é como se o próprio Deus colocasse o capacete, pensa aqui numa fábrica, numa indústria, né? E fosse para a área de serviço, sabe? No chão da fábrica. Então, não é uma elaboração de gabinete, de escritório, mas também é o labor do chão da fábrica. Não sei se todo mundo é, é, está acostumado com essa expressão, né? É como se Deus elaborasse lá no computador, né? No ar-condicionado, mas também ele agora é aquele que executa, né? Porque o plano da redenção é esse. É o Cristo que encarnou e que de fato veio a nós, né? Não foi um plano só, foi uma execução, né? Foi todo um trabalhar de Deus. Então, porque o conceito teísta, ele acaba sendo um pouco filosófico, né? Que coloca Deus como a referência final, como a pessoa central, né, da ideia, mas fala de uma outra palavra que a gente não usa no dia a dia, mas que tem tudo a ver para a nossa fé, que é, dentro do teísmo, é o conceito de um Deus imanente, né? É, é um Deus que é Deus, né, melhor dizendo, como eu falei, é um Deus no chão da fábrica, né? Deus que trabalha, é o Deus de manifestação concreta. Alguém vai dizer assim, eu sei, alguém, não no grupo aqui, né, mas alguém no mundo, vai dizer porque Deus está em tudo, porque Deus é a árvore, Deus é a cachoeira, Deus é a flor, Deus é a força disso, é aquilo, né? Não, isso aí é panteísmo. Quando eu falo de uma manifestação concreta, é concreta por causa da imanência. Ou seja, não é um Deus. Agora entenda o que eu vou dizer. Já que eu usei essa figura, eu vou com ela até o fim. Não é um Deus que está lá no escritório, em um gabinete despachando. Não. É um Deus que trabalha, como Jesus declarou, e é um Deus envolvido em todos os processos que diz respeito aos seus filhos. Então ele não está lá. A gente tem essa imagem, né, de um Deus dando ordem aos seus anjos. Deus faz isso. Deus faz isso. E Jesus declarou esse movimento.
aos seus discípulos, que os discípulos viriam os anjos de Deus agindo, né? A igreja é testemunha desse processo angelical, né? De anjos que executam as ordens de Deus. Mas quando pensamos somente assim, aí Deus está no escritório, está no gabinete. Mas o teísmo fala de um Deus imanente, de que em Jesus ele veio a nós. É como alguém já disse, e eu acho fantástico essa explicação, é uma mudança de endereço. É um Espírito Santo em nós e através de nós para operar tudo em nós. De maneira então que Deus está presente e que por esta razão não está na ideia mundana panteísta, que Deus é tudo, e também não está na ideia pagã politeísta, de que Deus é o Deus A, Deus B, Deus C, Deus, enfim, não. Mas é um único Deus que se revela de forma pessoal, que tem nome, que, que agora tem um endereço, que é o meu, é o teu coração, por causa da habitação de Deus no Espírito, ou pelo Espírito derramado, né? Então, e isso o torna completamente imanente. Não só é o conceito de Deus conosco, que é Cristo Jesus, mas agora é o Deus em nós, através do Espírito Santo. Então, isso é um Deus completamente presente, um Deus que está envolvido em todas as ações, em todos os detalhes, porque ele não está lá no escritório celeste, mas ele está no nosso coração, habitando o nosso corpo, habitando em nós e com completo interesse. Eu vou usar uma expressão que parece até equivocada, mas numa devoção a nós, impressionante, num ciúmes de nós, num zelo por nós. Isso é um trabalho efetivo da Trindade em nós. Deus te abençoe a pensar. E eu releio o verso para dizer amém. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Que ao nome de Jesus seja glória e honra. E obrigado a Deus por habitar em nós, pelo seu Espírito. Obrigado por esse plano revelado e obrigado por sermos alcançados por Ti e por o Senhor cuidar de nós desta maneira. Oro, ó Pai, no nome de Jesus, com muita gratidão. Amém.